Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos. Hoje, para o nosso momento de reflexão, eu trago um outro assunto que vem causando polêmica, muita polêmica nos últimos dias, que é a questão do desarmamento. E você, o que você acha? Sim ou não? Para contribuir com essa reflexão, eu trago hoje dois trechos de importantes entrevistas. Um de Marcos Polon, que é um advogado, especialista no assunto, ativista do movimento pró-armas. E a outra é posso até dizer que é uma surpresa, uma entrevista do nosso grande rei Roberto Carlos, onde, numa entrevista em um dos seus recentes shows, foi colocado por uma jornalista, acredito eu, na minha modesta opinião, até num tom um pouco inadequado, daí talvez a resposta da plateia à pergunta feita. Aliás, é uma coisa muito comum na imprensa militante que hoje nós vemos atuando no país. Mas inoportuno e inadequado. Demonstra a falta de sensibilidade da profissional fazer esse tipo de pergunta num momento como aquele. Mas, para minha surpresa, o cantor não ficou em cima do muro, não. Colocou a sua opinião com bastante clareza, objetividade e firmeza, para surpresa de muita gente. E eu reproduzo um trecho dessa entrevista aqui no nosso canal, como forma de contribuição para essa reflexão que todos nós precisamos fazer. Espero que vocês gostem e aproveitem o conteúdo. Bom, cara, meu nome é Marcos Polon, sou advogado, especialista em legislação de controle de armas. A gente tinha uma brincadeira, né, que eu falava que eu era aquele ativista lá, porque os donos de clube que não entendiam o nosso trabalho, não gostavam do que a gente estava fazendo, falavam, passou aqui aquele ativista lá. Só que eu falei na live de ontem que a partir de agora eu não sou mais aquele ativista lá. Meu nome é Marcos Polon, advogado, especialista em legislação de controle de armas, fundador e atual presidente do Pró-Armas, o maior movimento armamentista da América Latina, algo similar ao que a NRA vem fazendo, com a diferença que a gente está no começo, mas dentro de alguns anos a gente vai poder bater de frente, inclusive financeiramente, com as ONGs armamentistas que hoje recebem capital internacional para roubar a nossa liberdade. Tem ONG aí recebendo 6 milhões de reais por mês para transformar o Brasil em um país de escravos. Nós fizemos isso sem recurso nenhum por algum tempo, só que percebemos agora a maior mobilização do setor do tiro da história, e se todo mundo ajudar um pouquinho, nós vamos ter cacife para poder ir para cima desse pessoal com técnica e profissionalismo. Como é que despertou essa ideia do Pró-Armas? Como é que despertou para você começar? Cara, isso aí é o seguinte, eu sempre... É clichê, né? Eu sempre tive contato com arma de fogo, eu sempre atirei e tal, não sei o que, sempre mesmo, não sei dizer que idade que eu tinha quando eu dei o primeiro disparo. É da cultura da minha família, eu fui criado em fazenda, meu bisavô era tropeiro de gado, então eu ficava um ano na estrada, em cima do cavalo. Era normal isso aí em casa, a gente aprendia a atirar com meu pai, normal, caçava com os meus tios, fazia recarga de cartucho para caçar perdiz. E um moleque de 11 anos na fazenda com a 20 nas costas caçando perdiz, na minha época era normal. Isso aqui na região do interior de São Paulo, ali perto de Prudente, meu avô tinha fazenda ali, perto de Prudente, Santo Anastácio, Junquerópolis, aquele trecho ali. E aí, o que houve? Em 2005, vieram roubar a liberdade do povo brasileiro, comprado em 2005, não, 2003, comprado com dinheiro do mensalão. E eu percebi, né, lembro de 2003, quando estavam votando aquele absurdo, que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Naquela época eu já era advogado. E as pessoas próximas de mim não entendiam. E aí você tentava explicar o absurdo que era aquilo para quem estava próximo de você. Em 2005, ali 2003, eu fui saber quem que era o Benê Barbosa, porque a internet naquela época não era o que é hoje. É bem difícil, né? Era discada. E eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, cara. Eu sou caipira, eu nasci perto do Paraguai ali, sou de Dourados.
E aí você começa a ter contato. Eu lembro que eu seguia o site do Movimento Viva Brasil do Benê, eu era um dos que colaborava. Eu assinava também aquele Pela Legítima Defesa, tinha até a carteirinha do Coronel Paes de Lira e tal, e recebia os informativos, e achava que alguém tinha que fazer alguma coisa. E achava que o Benê estava lutando uma luta terrível sozinho, mas que alguém tinha que fazer alguma coisa. Então o jeito de eu ajudar era pegar o meu ciclo social e tentar converter as pessoas, explicar a realidade. Em 2005 isso se acentuou. E aí, cada dia que foi passando, foi uma crescente. Eu sempre falei que eu sempre durmo achando que eu fiz pouco e acordo achando que eu posso fazer mais. Mas o que acontece? De 2009 para cá, eu comecei a perceber que aquela frase que o Márcio Tomás Bastos fala, está no YouTube, você pode procurar aí dizendo: o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Passou despercebido por muita gente. Se você parar assim, levar a sério aquilo lá, falar, pô, o Estatuto de Desarmamento não pretende tirar arma de bandido. Aí você se pergunta, pô, mas ele pretende o quê? Fazer o quê, né? Ele pretende fazer o quê? E aí, cara, um dia eu tive um insight, sabe? Igual quando caiu a maçã na cabeça do Newton, falou, pô, a lei da gravidade. Certo. Ou quando, acho que é o Galileu que flutuou na banheira, né? Isso. Descobriu o empuxo lá. Isso. Fala, cacete, desculpa. Desculpa falar cacete, porra. Não era pra falar porra, caralho. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Isso é sério. Então, para que ele foi feito? E aí eu fiquei pensando e entendi que realmente ele não foi feito para tirar arma de bandido. E a partir daquele dia eu não dormi mais. Eu falei, alguma coisa tem que ser feita. E aí eu vi que a OAB é um grande obstáculo para a pauta armamentista. E eu jamais pensava, eu vou ser aquele ativista lá. Não, eu era um advogado, cara, bem sucedido, discreto, não fazia barulho. Só que aí eu vi que se eu não fizesse alguma coisa, cara, eu ia perder meu país, porque a situação é grave. Sim. E aí comecei a trabalhar isso aí, a fazer manifestações contra o PT lá em idos de 2010. Eu lembro que ia para a praça eu, minha esposa, grávida, com a criancinha, que era a Maria Clara, nossa primeira filha, e 3 caras, 3, 4, 5 caras. E foi indo, aí veio a onda do impeachment, a gente conseguiu colocar 100 mil pessoas na rua, lá na nossa cidade, e foi crescendo, crescendo. E eu acho interessante o seguinte, sempre o pessoal fala, o cara quer ser político, Eu recebo convite para ser candidato desde 2010. Quantos convites? Você tem noção de quantos convites você recebeu? Cara, na eleição em 2010, acho que foi 2008, 2012, 2016. Eu lembro que em meados de 2010, para sair vereador, eu recebi convite de 5 partidos já. 5 partidos. Em 2013, na época do auge do impeachment, para deputado eu recebi convite de 3 partidos. Depois para vereador mais 7, 8. Que o pessoal ia lá no escritório, não, com a fichinha de filiação. Cara, na última do Bolsonaro, eu recebi convite para sair para deputado federal com uma cacetada de partido. Todo mundo procurando. Todo mundo procurando. E não é o meu objetivo, pelo menos nunca foi. Minha esposa já... quem segue o meu canal que está vendo aí sabe que minha mulher não deixa. Não deixa, sério. De forma nenhuma. Já teve pessoas sérias que foram lá, não, seu marido tem que sair para o Senado, alguma coisa assim. Ela falou, não, se ele sair, ele vai sozinho, acaba aqui. Eu não assumo. Então é uma coisa de relacionamento. É uma coisa de relacionamento. Eu falei, é condição sine qua non. Todo mundo que fala assim no meu canal, não, você tem que ser isso, você tem que ser. Eu falo, bicho, se você conseguir convencer a minha esposa, aí você vai ter um outro trabalho, que é me convencer. Porque eu nunca pensei nisso a sério, nunca levei isso a sério. Mas ela tem questão fechada, ela não acha legal. Eu não discuto, eu respeito e nem tento mudar a ideia dela. Se algum dia ela mudar de ideia, se algum dia surgir oportunidade, e se algum dia eu não for mais ligado ao ProArmas, aí talvez, numa hipótese remota, eu possa considerar, mas de bate-pronto, assim, não faz parte dos meus planos, porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido, isso é muito sério. Porque a partir do momento que você entende para que serve o Estatuto de Desarmamento, cara, você não vai dormir mais, nunca mais na sua vida. A desculpa que o Márcio Tomás Bastos deu sobre o Estatuto de Desarmamento é que ele era para combater o homicídio eventual. O que é o homicídio eventual? Aquele de autoria conhecida. É a briga de bar, é a briga de boteco, é a violência doméstica, é esse crime que aparece na Globo, tá? É aquela mãe que matou um menininho agora, essa figura jurídica não existe, ele botou o nome de homicídio eventual, tá?
Então, o que acontece? Nós vivemos num país que chegou a bater mais de 60 mil homicídios. Um número muito alto, né? É mais do que todos os soldados americanos que morreram em 10 anos de guerra do Vietnã. Sim, muito alto. Tá? O Brasil é mais perigoso do que a faixa de Gaza. Morre mais gente aqui do que na faixa de Gaza. Beleza? E aí, o que acontece? O Estatuto de Desarmamento, ele diz que foi feito para combater o homicídio eventual. Cara, o homicídio de autoria conhecida, chamado homicídio eventual, responde para menos de 1% desse número. Faz sentido para você criar um crime novo para combater esse 1%? Não. Só que dentro desse 1%, a gente tem um outro número mais assustador, que é o seguinte: mais da metade é com pau, pedra, faca e mãos livres. Com arma, o número do homicídio eventual é ínfimo. E aí, se você pegar e colocar dentro dessa equação armas registradas de origem lícita, armas que estão com o seu proprietário ali, que passou por todo o crivo, aí desaparece da estatística, porque não tem. É tão raro que não aparece na estatística. E é justamente esse o discurso que eles usaram para desarmar a população. E aí, se você considerar que a gente vive num país onde temos a Constituição Cidadã, e o que é a Constituição Cidadã? A Constituição Cidadã é aquela garantista que assegura o máximo direito possível para o criminoso na hora da persecução penal para o Estado, porque afinal de contas ele é a vítima da sociedade. Resumindo, se você tem dinheiro, você pode fazer tudo que você quiser, que você nunca vai ser condenado, tá? E aí, dentro desse cenário, você cria uma política criminal de condescendência, de progressão de regime, de ineficácia, de sucateamento das polícias, ou seja, ser criminoso no Brasil compensa. Desses 60 mil homicídios, menos de 80%, 90% são solucionados. Você tem uma taxa de resolução de crimes de 10%. Desses 10, 6 vão a julgamento. Desses 6, 2 são condenados. Desses 2, menos de 1 cumpre a pena. Mas a culpa é do homicídio eventual. Num país onde você tem progressão de regime, você tem saidinha de Natal. Série de benefícios, né? Exatamente. Então, com todos esses benefícios, e nós usamos o direito penal mínimo. O que é o direito penal mínimo? Só vira crime no Brasil o que realmente impacta na sociedade. Diferente dos Estados Unidos, que é a teoria das janelas quebradas ou da tolerância zero, onde lá qualquer coisa é crime para você respeitar o poder do Estado, a presença do Estado e não cometer nenhum ilícito, aqui no Brasil, para ser crime, tem que ser algo relevante. Eu te pergunto, menos de 0,0 alguma coisa por cento dos crimes de homicídio eventual justifica criar um crime novo? Na Constituição garantista não justifica. Então aí você já entendeu duas coisas, tá? Que o primeiro, vê se ele consegue um carregador, tem um powerbank na mochila também. O primeiro é que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Certo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que ele também não foi feito para combater o homicídio eventual. Então resta para a gente entender para que serve o Estatuto de Desarmamento. E a partir de agora isso pode ser um divisor de águas na sua vida, como foi na minha. Porque a partir do momento que você entendeu o que eu vou te falar agora, você não dorme mais tranquilo. Não só na minha, mas de muitas De todo pessoas, mundo que está né? ouvindo. Todo mundo que está assistindo a gente, né? Então o que acontece, cara? Se você estudar a história, você vai ver que desde a época da Bíblia, toda vez que um povo ia ser escravizado, ele era desarmado. Todas as ditaduras, o último arrasto, a última coisa que fizeram, o último degrau para implantar uma ditadura terrível foi o desarmamento. Todas. Na Alemanha nazista, Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela aqui perto. Interessante que o mesmo modus operandi da Venezuela é o do Brasil. Quem fez o desarmamento na Venezuela foi uma ONG brasileira, Viva Rio. O Viva Rio. Agora, a Argentina, percebo que é a mesma estética na Argentina, o estádio de futebol com armas e o imã gigante pegando armas. E aí você começa a entender que o Estatuto de Desarmamento realmente não foi feito para desarmar o bandido, foi feito para transformar você em escravo. Você desarma a população antes de escravizar ela. Porque a hora que seu filho tiver que comer resto de cachorro morto na rua, você não vai se contentar em não reagir. Porque a indignação que você vai ter vai ser tanta que isso vai te consumir por dentro. Então, a primeira função declarada do desarmamento é, sim, criar uma nação de escravos. É deixar a população vulnerável a um ditador. Tanto é que o Brasil hoje é um país desarmado, muito desarmado, terrivelmente desarmado. Tanto é que o governador do estado mais rico do Brasil destruiu o estado e ninguém pode fazer nada. Ninguém reage, ninguém faz nada.
Ah, mas a arma ia mudar alguma coisa? Ia, e você vai entender, porque eu não estou falando de revolta armada. Existe um impacto da arma que muda a percepção da pessoa. Mas esse não é o tema agora. O tema é você entender que o Brasil foi desarmado para que pudesse ter se transformado em escravo. E a situação só não está pior por causa do referendo de 2005. E só esse ponto já deveria ser o suficiente para você não ficar mais tranquilo. Mas a situação é ainda mais grave, é ainda pior. Porque quando algo é feito para destruir uma nação, ele tem que ser muito bem elaborado. Sim. Então não é simplesmente para nos preparar para um ataque do inimigo interno. Se você olhar todas as campanhas de desarmamento que o Brasil passou, desde a criação do SINARM em 97 até a criação do Estatuto de Desarmamento em 2003, até a campanha do referendo em 2005 e hoje com essas ONGs desarmamentistas, o que tem em comum? Capital internacional. Desde a década de 60 existe um movimento na ONU orquestrado para desarmar as nações, não é só o Brasil não. Tanto que na frente do prédio da ONU, o que tem lá? Um revólver com uma mão na ponta. Porque eles são pró-desarmamento. Agora a questão é entender, por que eles são desarmamentistas? Qual é a intenção de desarmar? É a paz mundial? Eu aprendi muito cedo que quem quer a paz mundial é só a Miss Universo. Que o que você quer? Eu quero uma casa para minha mãe, as crianças felizes e a paz mundial. Então o que a ONU quer? A ONU quer ter a tranquilidade de poder fazer as interferências políticas que ela faz através das missões de paz. E eu posso te dizer com muitas aspas, quando você fala de missões de paz, porque tem um monte de ditadura acontecendo, de movimento despótico acontecendo, e a ONU simplesmente não está nem aí, só que eles querem fazer as suas intervenções políticas. E aí o que acontece? Se eu te desse agora um capacete azul, Certo. e você fosse comandar uma missão de paz, você não ia levar nem flores nem livros. Não. Você ia levar um 556 e alguns blindados. Alguma coisa para se proteger, né? Você ia preferir pacificar São Paulo ou Texas? Bom, essa é uma questão que eu falo para você. Aí você pega muita gente de calça curta nessa questão. Você né? entendeu? Entendi. Meu amigo, no Texas, atrás de cada moita, cada árvore, cada barranco, tem um redneck, um caipira, que atira de R-15 desde os seus 5 anos de idade, foi a arma que ele ganhou para matar esquilo. Já cresceu com aquilo. Os clubes de caça americanos têm um contingente maior do que qualquer exército do mundo. Eu pergunto, quem que vai entrar lá? Por que a Alemanha não entrou na Suíça? Por que o Vietnã, a guerra não acabou nunca? Porque os caras saíram do buraco, cara. Cada homem é um soldado. Nos Estados Unidos, cada homem é um soldado. E aqui no Brasil, não. E um país continental como o Brasil não tem como defender seu território só com a força oficial. Porque é muito grande. E aí você desarma essa população. E sabe qual que é o resultado prático disso? O resultado prático disso é o Macron falando que nossa casa pega fogo, se referindo à nossa casa e não a dele. Sim. Enquanto ele destrói a Amazônia lá na Guiana, desmatando e garimpando, ele está de olho na nossa aqui. Com certeza. O Biden fala que alguma coisa tem que ser feita em relação à Amazônia. O que tem que ser feito? Eles querem tomar isso aqui da gente. E não é para proteger as girafas que tem na Amazônia, não. Nem os elefantes e os ursos polares que lá habitam. Eles querem os minérios, lá tem muito ouro, terras raras, riqueza Tem biológica. interesse por trás disso, né? Muito simples. E aí o negócio é o seguinte, você começa a entender que realmente o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar o bandido, foi feito para deixar você vulnerável a um inimigo interno e um inimigo externo. E isso é muito grave. Sim. Eu vou só... O ser humano, ele, por ser ser humano, ele tem direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição. Só que isso é uma ficção, isso é um papel. Na verdade, o que está ali são direitos naturais, direitos dados por uma força suprema, e aí eu chamo de Deus, você chama do que você quiser, mas é uma força suprema que dá a você direitos naturais. A própria natureza te deu direito à vida, à liberdade, a casar, a ter filho. E esses direitos naturais compõem a sua humanidade. E se eu tiro um desses direitos naturais, eu tiro parte da sua humanidade. Então, se eu ficar te humilhando muito tempo, depois de um tempo você não vai existir mais, vai ser uma outra versão de você. Se eu prender você por muitos anos num cubículo, o cara que sair dali não vai ser mais você. Se você for para uma guerra numa situação degradante, o cara que vai estar lá e voltar não vai ser mais você, vai ser outro cara. O que acontece? Se eu arranco um direito natural do ser humano, eu tiro parte da sua humanidade. E dentre os direitos naturais, o mais fundamental deles é o direito à legítima defesa. Porque se você não tem direito a defender os seus outros direitos, você não tem direito algum. E se eu tiro de você o direito a acesso a meios aptos à legítima defesa, se eu tiro de você o direito à legítima defesa, eu estou tirando todos os outros direitos.
E arranco de você parte da sua humanidade, de modo que você não é mais um ser humano completo. E se antes você se indignava com as injustiças, o seu grau de tolerância com o que é mal e injusto aumenta, porque você não reage. Não reaja! Não reaja! Não reaja! Você vira uma ovelha, você não é mais um homem. Eu arranco de você o seu ímpeto, o seu brio, a sua capacidade de reagir a injustiças. Então, quando eu faço isso sobre uma nação inteira, e tiro da mãe o direito de defender seus filhos, e tiro do pai o direito de defender sua casa, sua esposa e seus filhos, eu estou tirando muito mais do que uma arma, eu estou tirando dele o brio, o ímpeto de lutar contra a injustiça. E aí você não reage não só ao criminoso, você não reage ao político ladrão, você não reage ao folgado, você não reage ao injusto, você simplesmente não reage. Você não reage pra nada. E a situação fica ainda mais terrível quando você para pensar que o político desarmamentista, o ativista desarmamentista, ele não tem problema nenhum com arma de fogo. Ele gosta de arma. Aquele objeto frio de metal que fica ali em cima da mesa não quer dizer nada para ele. Porque quando ele sobe para o morro para comprar a paradinha que ele curte, os amigos dele lá são traficantes. Quando ele vai fazer articulação no morro, que é a base de apoio do PSOL, os amigos dele são traficantes. Todo mundo fortemente armado. Vai cercado de segurança armado. Todo mundo ali está armado. Quando ele entra no banco, na agência Prime dele, o segurança está armado. Ele não tem problema nenhum com arma. O próprio Lula ladrão, Nine Fingers, ganhou um AK-47 manhada a ouro. Então eles não têm problema com arma. O problema dele não é a arma em si. O problema dele é o que a arma traz com ela. Porque a partir do momento que um cidadão comum, como eu e você, compra uma arma de fogo, nós tomamos a decisão mais importante da nossa vida. Nós não seremos vítimas. Nós vamos reagir. E isso tem uma força ideológica que dá ao mais simples dos homens a mais suprema das convicções, que é que eu não vou me dobrar à injustiça. Eu reajo. E quando eu falo reagir, não é reação armada tão somente, não. É reação a toda e qualquer injustiça. E é isso que eles querem tirar de nós, é disso que ele tem medo. Porque se todos os homens e mulheres do Brasil não sucumbissem, não se curvassem perante injustiças, não ia estar essa farra que está. E é essa a função do Estatuto de Desarmamento. Oi, Roberto, é Simone Magalhães do Dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, é uma pergunta mais para a política, mas eu acho que interessa a todo mundo, viu? Saber o que você acha. O que você acha? É o seguinte, as nossas cidades, não só o Rio, como várias cidades do Brasil, estão sofrendo muito com a violência. E já mudaram diversas possibilidades, e nada acontece, só piora. E o presidente da República está querendo que cada pessoa tenha uma arma em casa. Eu quero saber... Você é a favor ou contra essa reação? É a favor, contra e por quê? Se você acha que estamos nesse nível de banho. Olha, desculpe se eu vou decepcionar muitos de vocês, mas eu acho que nós vivemos uma guerra. Entende? E na guerra não dá para estar desarmado e o outro armado. Isso é um problema muito sério para o lado desarmado, sabe? Enfim, eu cresci vendo meu pai tendo uma arma em casa, sabe? Numa gavetinha com chave que eu não mexia porque não tinha acesso, né? Mas à noite eu tirava da gaveta aquela arma e botava perto dele na cabeceira, né? Preocupação que ele tinha com qualquer tipo de violência, qualquer tipo de invasão à nossa casa. Então, ele protegia a nossa casa dessa forma. Então eu acho que isso é uma coisa para ser analisada com muito cuidado, porque realmente vivemos uma guerra com um lado armado e outro desarmado pelo lado.